Bruno Prado, vitória do Palmeiras por 2-0. Teve aquele lance polêmico do gol anulado no final do primeiro tempo, do Lucas Silva. Agora o jogo em si, Bruno Prado, valeu o resultado, boa atuação do Palmeiras. Eu vi você com o Fausto, né, pontuando, digamos assim, que não foi uma grande atuação, mas venceu 3 pontos importantes. Bruno Prado. A vitória é muito importante num dia que o Flamengo venceu, o Botafogo venceu, né, e o Palmeiras não deixou seus adversários abrirem vantagem, né? O Palmeiras também venceu, então termina a rodada da mesma maneira que começou. Os 3 jogaram como mandantes, o Flamengo jogou lá em Brasília, mas era mandante, e os 3 conseguiram o resultado. Primeiro tempo foi bom do Palmeiras, primeiro tempo o Palmeiras foi melhor que o Cruzeiro, conseguiu encaixar uma marcação mais adiantada por bastante tempo, e impedindo que o Cruzeiro saísse de trás, fez o gol merecidamente, já tinha perdido outras oportunidades, mas no segundo tempo o time caiu bastante. Segundo tempo, talvez na parte física não tenha suportado, veio de um jogo pesado contra o Botafogo no meio de semana, e o Cruzeiro não jogou no meio de semana. O último jogo foi sábado passado, o Cruzeiro teve a semana inteira para se preparar, para se recuperar, e o Palmeiras teve um jogo duríssimo na quarta, né? Então isso eu acho que pesou sim na segunda etapa. E no segundo tempo o Cruzeiro teve chance de empatar o jogo. A mais clara foi do Arthur Gomes, saiu cara a cara com o Everton. O Everton fez ótima defesa. O Everton, que já tinha feito uma boa defesa numa cabeçada do Zé Ivaldo, está em um bom momento o goleiro do Palmeiras. E no finalzinho o Palmeiras matou o jogo com o gol do Gabriel Menino, já quase nos acréscimos, já bem no final, o 2-0. Então, assim, na média foi bom. O adversário é forte, o Cruzeiro é um bom time. O Palmeiras tinha o adversário mais difícil dos 3 ali líderes do campeonato. O Palmeiras tinha um adversário mais difícil, então foi sua parte. É normal que tenha uma oscilação, é muito jogo, é uma sequência muito pesada, é difícil manter o mesmo nível de atuação o tempo inteiro, e o adversário tem os seus méritos. O Cruzeiro faz um bom campeonato e vai brigar por vaga em Libertadores. O Cruzeiro vai conseguir se manter bem na competição, vai brigar por uma vaga na principal competição sul-americana, que o Cruzeiro não disputa desde 2019. Então foi uma boa vitória do Palmeiras, vitória importante. Correu risco, sim, mas conseguiu o resultado contra um adversário complicado. E aí, Guilherme Nápoles, vitória do Palmeiras por 2-0, placar construído ali e sacramentado, né, no final agora do segundo tempo com um gol decisivo, né? Até então estava 1-0, né? O que você diz pra gente dessa vitória palmeirense em casa? Mais uma, o Palmeiras em casa ainda não perdeu em 2024, né? E em casa, só contando Arena Palmeiras, né? Porque perdeu em Barueri como mandante. Mas assim, só na Arena Palmeiras, nenhuma derrota. Então assim, chama muita atenção, porque estamos já em quase agosto, né? Daqui 10 dias agosto, né? Então quer dizer, se você for comparar, por exemplo, com Botafogo e Flamengo, o Flamengo já perdeu no Maracanã, o Botafogo já perdeu no Engenhão, né? Então, quer dizer, é um time realmente em casa muito forte e, mais uma vez, hoje prevaleceu esse mando de campo contra a boa equipe cruzeirense. A sua grande força, né, Guilherme Silva? Quando joga dentro de casa, o Palmeiras é muito forte. Tem a questão também do gramado, que é um pouco diferente dos outros estádios pelo Brasil. Fato é que o Palmeiras consegue uma vitória muito importante contra um bom adversário, que é o Cruzeiro, que está num período de alta. Agora, com os reforços chegando, tem tudo para melhorar e crescer ainda mais neste Campeonato Brasileiro. Brigar de forma incisiva pelo G4 do Campeonato Brasileiro, essa briga aí, Cruzeiro, São Paulo, Bahia, por essa quarta vaga. Eu imagino que as outras 3 sejam de fato de Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Como o Bruno disse, era o adversário mais difícil, muito mais difícil do que o Criciúma, mais difícil que o Internacional, um Cruzeiro que estava em alta, e o Palmeiras fez um primeiro tempo muito positivo. 1-0 ficou barato na primeira etapa. O próprio Flaco Lopes perde algumas oportunidades claras de gol hoje. O Palmeiras poderia ter construído esse resultado até de uma forma mais tranquila. No segundo tempo sofreu um pouquinho, mas mais uma vez o Everton, muito importante nos momentos em que foi exigido, fez boas defesas já na reta final da segunda etapa, que ajudaram o Palmeiras a segurar o placar de 1-0, e já na reta final uma infelicidade do Robert, que acaba ajeitando a bola para o Gabriel Menino. O Menino mata o jogo para o Palmeiras, fecha o placar de 2-0. Com este resultado, o Palmeiras atinge a marca dos 36 pontos, fica a 3 pontinhos do líder Botafogo. Tem que ver a questão de agosto, né? Vai ser um mês muito complicado para o Palmeiras, com Copa Libertadores, com Copa do Brasil, também com Campeonato Brasileiro. Acho que desses 3 times, que é importante destacar que todos estão nas 3 frentes, quem priorizar mais o Campeonato Brasileiro tem a grande chance de levar esse campeonato para casa, porque está muito equilibrado. Em algum momento,
os outros times também vão priorizar as Copas. A Libertadores é o grande foco, principalmente do Flamengo e do Palmeiras. Talvez poupe um pouquinho no Campeonato Nacional, o que abra mais espaço para o Botafogo. Mas se por outro lado o Botafogo também priorizar as Copas, é uma vantagem para Palmeiras e Flamengo se eles focarem no Campeonato Brasileiro. Acho que tudo vai depender de como o Abel vai manter o seu elenco nesse mês de agosto. Acho que é o mês bem decisivo do futebol brasileiro. E vale até destacar, né, sobre essa questão dos reforços. O Palmeiras trouxe o Giai, o Maurício, o Felipe Anderson nessa janela do meio do ano. E além de já ter uma boa base, é um time que perde, claro, perdeu agora o Endrick, né? Mas ali é uma, digamos assim, era inevitável, né, perder o Endrick, como vai perder também o Estevão. Mas com jogadores mais experientes, o Palmeiras consegue manter uma base já de alguns anos. E agora reforça com nomes importantes. Hoje, por exemplo, o Felipe Anderson foi titular e tende a ser mais vezes um titular, digamos assim, absoluto, né? Dá para dizer. Dá para falar, Bruno Prado, que essa janela do Palmeiras, dos 3 até aqui, a comparação vai ser com o Botafogo, porque o Flamengo, nessa janela do meio do ano, não trouxe ninguém ainda, né? Trouxe na primeira, com o De La Cruz, enfim, lá no Léo Ortiz, no início do ano. Mas nessa janela do meio do ano, comparando, só dá para comparar com o Botafogo, né? Dá para dizer que foi uma janela melhor do que a do Botafogo? Como é que você avalia esses nomes que chegam ao Palmeiras neste momento? Bom, acho que os dois foram muito bem, né? O Palmeiras fez 3 contratações, o Giai é um garoto, o Abel gostou muito nos jogos contra o São Lourenço na Libertadores e ele diz que pode utilizá-lo em qualquer função ali do lado direito, pode ser lateral, pode ser meia, pode ser um ponta. Ele ainda não estreou, hoje ficou pela primeira vez no banco, mas não entrou. Aí vamos ver como o Abel vai utilizar. O Maurício e o Felipe Anderson são jogadores mais consolidados, né? O Maurício é mais jovem, mas já está há um bom tempo na Série A, no Cruzeiro, depois no Internacional. É um meio-campista que pode jogar por dentro, pode jogar aberto na direita. É um bom jogador, gosto. E o Felipe Anderson é um cara que também de alto nível, jogador já mais experiente, muitos anos no futebol europeu. Hoje atuou pelo lado esquerdo, começou muito bem o jogo, depois caiu um pouquinho. O Botafogo fez um grande investimento no Thiago Almada, no argentino, que vai demorar um pouquinho mais para estrear porque vai disputar a Olimpíada com a seleção argentina. Jogador que estava no grupo campeão do mundo no Catar, jogou pouco lá na Copa, mas estava entre os 26 argentinos que conquistaram o título mundial. Então é um ótimo reforço do Botafogo e hoje o Botafogo está fechando também com o Matheus Martins, jogador que foi revelado no Fluminense, estava no futebol europeu, estava no Watford, da Inglaterra. 10 milhões de euros, né? Nápoles mudou com a SAF, com o Textor, mudou o patamar de investimento do Botafogo, né? O Almada foi cerca de 20 milhões, o Luiz Henrique no início do ano também, e agora um jogador de 10 milhões. Hoje o Botafogo é um time muito forte no mercado. Acho que está parecida a janela dos dois, né? Os dois com poucas contratações, mas bons jogadores que chegam para serem titulares, para ocupar espaço nas equipes. E você, Guilherme Nápoles, dá para dizer que o Palmeiras contratou melhor do que o Botafogo ou foram janelas parecidas nesse quesito assim de qualidade? Eu gosto muito da janela do Palmeiras até aqui. O Felipe Anderson é um jogador que me agrada, chega para ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Gosto também do Maurício, um jovem muito promissor, ainda com potencial de revenda muito grande por parte do Palmeiras. Claro que não para o mercado principal da Europa, mas talvez um segundo escalão, até mesmo uma Arábia da vida, enfim. E também o Giai é uma boa aposta. Gosto da ideia do Giai ali surgindo como uma oportunidade. É um menino que jogou muito bem no São Lourenço, principalmente nos jogos contra o Palmeiras na Copa Libertadores, mas acho que a janela do Botafogo ainda está um pouco acima, sinceramente. Trouxe jogadores pontuais, para posições pontuais. O Thiago Almada, acho que vai ser um cracaço aqui no futebol brasileiro. Ele joga muita bola. Jogador que foi campeão de Copa do Mundo há menos de 2 anos atrás, gente. A gente tem que levar isso em consideração também. O próprio Igor Jesus, que hoje começa como titular no lugar do Tiquinho Soares, é uma peça que vai agregar muito a esse time do Arthur Jorge, porque ele é um atacante de muita força física, de imposição física e também tem qualidade com a bola no pé, também sabe fazer gol, um bom finalizador. Hoje ganhou a vaga do Tiquinho Soares no comando de ataque do Botafogo. Tem mais alguns jogadores que o Botafogo está trazendo aí.
Gosto bastante da janela do Botafogo. Acho que trouxe jogadores para posições específicas e para chegar e jogar. Chegar, botar a camisa, ser titular do time e ajudar nesse momento que o Botafogo vai precisar, acima de tudo, também esquecer um pouquinho do que aconteceu no ano passado, né? Não deve estar sendo fácil para o elenco do Botafogo, principalmente para os remanescentes, o caso do Tiquinho Soares, por exemplo. Mas acho que o ano do Botafogo, em termos de contratação, até aqui é muito bom. Tanto no sistema defensivo quanto no sistema ofensivo, na região de meio de campo. 2 boas janelas do John Textor. E agora, digamos assim, melhora essa disputa pelo título brasileiro. E nós temos também nas imagens já do YouTube, você que nos acompanha com imagens no YouTube Jovem Pan Esportes, no aplicativo Panflix, os melhores momentos de Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Os melhores momentos, os gols, claro. Você acompanhando aí no YouTube agora, até melhor, né? Em tela cheia, né? Os melhores momentos aí para você que nos acompanha neste momento. Bruno Prado, eu tenho, enquanto passa os melhores momentos, aqui os números do jogo para a gente comentar. E eu quero também já trazer aqui essa disputa pelo título, né? Diga. Cortar que o Luciano lembrou muito bem no nosso chat. O Alan, também contratado pelo Botafogo para o setor de meio de campo, jogador que até outro dia estava no Napoli, fazendo uma boa temporada no Napoli, futebol italiano, jogador de alto nível. Também uma excelente contratação por parte do Botafogo, quase foi para o Vasco, né? Que veio Souza, Alex Teixeira, sim, Coutinho, jogadores que atuaram com o Alan naquela primeira passagem dele pelo Vasco da Gama, mas veio para o Botafogo e é um reforço muito importante também. Então tá aqui, ó, os números do jogo. Grandes chances, 4 para o Palmeiras e nenhuma para o Cruzeiro, mas teve uma chance ali, mas acho que estava impedido, né, Bruno? Aquela que o goleiro pegou, porque aqui não tá contando como grande chance, então não... Aquela do Arthur Gomes acho que estava valendo, sim. Então, né? aqui diz que não teve nenhuma grande chance, mas na minha visão, aquele lance é uma grande chance. O goleiro fez uma defesaça, né? Mas enfim, talvez esteja errado aqui no aplicativo. Mas enfim, grandes chances. Aqui tá 4 para o Palmeiras, nenhuma para o Cruzeiro. Finalizações, 15 para o Palmeiras, 8 para o Cruzeiro. Defesas do goleiro, 2 do Palmeiras, 3 do Cruzeiro. Escanteios 6-4. E aí temos o número também de desarmes, número alto de desarmes, 8 do Palmeiras, 16 do Cruzeiro. Até nos números mostra ali um certo, né, equilíbrio e tudo mais. Agora, Bruno, sobre essa disputa pelo título, hoje nós temos o Botafogo líder com 39 pontos, o Palmeiras logo na sequência é o vice-líder e depois Flamengo. Então nós temos ali Botafogo 39 pontos, Palmeiras 36, Flamengo 34. O Flamengo com um jogo a menos. Do que a gente tem acompanhado de futebol, de bola rolando, quem é, digamos assim, hoje o melhor futebol? Eu penso que é o Botafogo hoje, né? De bola rolando, de futebol, assim, tenho visto um Botafogo melhor. Você concorda? Vai por essa linha. Agora, são 2 perguntas diferentes também. O melhor futebol e quem é o favorito, né? Porque pode ter essa diferença também. Você avalia também assim, Bruno Prado? Sim, o Botafogo é o que está no melhor momento, né? Mas isso pode mudar muito rápido. Não acho que há uma distância enorme, não. São 3 times muito fortes. Acho que o mais técnico é o Flamengo. O Flamengo é o que tem a maior qualidade técnica. O Palmeiras super competitivo, como sempre. E o Botafogo, acho que ganhando casca, consolidando como uma equipe realmente que passa a lutar por títulos aqui no futebol brasileiro. Pensando em título e favoritismo, eu acredito que esse mês de agosto vai encaminhar uma situação mais clara. Porque o calendário brasileiro é muito pesado e isso faz diferença numa disputa como essa. O mês de agosto será pesado para os 3. Os 3 estão na Copa do Brasil e estão na Libertadores. O Palmeiras vai enfrentar esses 2 times no mata-mata. Vai pegar o Flamengo na Copa do Brasil e o Botafogo na Libertadores. O Botafogo tem na Copa do Brasil o Bahia, além do confronto com o Palmeiras, e o Flamengo na Libertadores tem o Bolívar. Então, é uma tabela dura para todo mundo. Palmeiras e Flamengo terão, inclusive, jogos duríssimos, né? Teremos alguns confrontos diretos, né? Porque o Palmeiras pega o Flamengo também no Brasileiro e o Flamengo pega o Botafogo. E o Palmeiras e o Flamengo pegam também o São Paulo, que é o 4º colocado. É um jogo difícil. O Palmeiras tem um jogo no Beira-Rio com o Inter. E agora, não em agosto, mas agora vai ter também o Botafogo, Botafogo e São Paulo também. Que São Paulo pega os 2, Flamengo e Palmeiras, pega o São Paulo agora, acho que na próxima rodada já. São Paulo e Botafogo já na próxima rodada. Então, todos têm tabela difícil,
Todos têm jogos difíceis e eu acho que o mês de agosto, dependendo da situação das Copas, vai encaminhar alguém com um pouco mais de chance de ganhar o Brasileiro. É impossível que os 3 sobrevivam em todas as competições ao término do mês, porque o Palmeiras vai pegar os 2 ali. Então, ou o Palmeiras elimina um deles, pelo menos, ou vai ser eliminado. Então, não tem como os 3 permanecerem nas 2 Copas.